Olá, tudo bem com você? Vamos continuar a estudar gramática, vamos continuar a estudar sintaxe. Falaremos hoje da relação entre os verbos e objetos ou verbos e adjuntos adverbiais. Em um único caso apenas. Você deve estar pensando, mas nós já vimos essa aula, já estudamos os complementos verbais. É que não é esse o enfoque. Nós vamos falar sobre a regência, a exigência do verbo de uma preposição ou a exigência do verbo da não colocação de uma preposição. Há muitos casos delicados, porque a gramática pede que se escreva, que se use o verbo de determinada forma e no dia a dia nós fazemos de outra. Por exemplo, você assiste o filme ou você assiste ao filme. Esse é um dos casos em que a gramática diz você deve usar a preposição e nós usamos no dia a dia o objeto sem a preposição. É um problema de regência verbal. Tudo bem? Vamos começar a ver os verbos intransitivos. Separei então por grupos. Verbos intransitivos, vamos falar dos transitivos indiretos, transitivos diretos e daqueles que são transitivos diretos e indiretos. Como são muitos, falar sobre todos não é possível, mas você vai tentar se localizar pelos grupos e perceber que o mesmo verbo vai se repetir num outro grupo. Né? Por quê? Porque, dependendo do objeto, vai ser ou não exigida a preposição. Né? Dependendo do sentido, a preposição irá ou não aparecer. Então, você deve prestar atenção ao sentido também dos verbos. Combinado? Vamos ao primeiro grupo. Veja lá, grupo dos verbos intransitivos, verbos que trazem aí uma certa complicação, chegar, ir, dirigir-se. Eles são intransitivos, mas eles exigem a preposição para o adjunto adverbial de lugar, ou chamado adjunto adverbial de direção, ou de destino. Então veja, você já foi ao novo cinema? Olhem aí a preposição a presente, não é? E isso serve para todos os verbos. Eu não devo dizer, por exemplo, cheguei na escola, mas cheguei à escola. Fui na escola, é errado. Eu devo dizer fui à escola. Combinado? E aí não é objeto, é adjunto adverbial. Tudo bem? O verbo proceder é um verbo intransitivo também. Veja lá, qual é o sentido em que esse verbo é intransitivo? É o sentido de ter fundamento. Seu argumento não procede. Veja que ele não exige objeto, nem com preposição, nem sem preposição. Ele simplesmente é intransitivo. Dos intransitivos, já passamos. Ficamos aí nesses dois grupinhos, não é? Então, aqueles que indicam movimento, chegar, ir, dirigir-se, retornar, e o verbo proceder, que são verbos que comumente trazem dúvidas ao vestibulando. Vamos ver agora o segundo grupo. Esse segundo grupo, também é interessante para vocês, comecem a observar aí a relação entre verbo e sentido. Vejam lá. Grupo dos verbos transitivos diretos, são aqueles verbos que não exigem a preposição. Mas observem que esses mesmos verbos podem aparecer no grupo dos verbos transitivos indiretos, que vai ser o nosso próximo grupo. Aspirar no sentido de inalar, não pede preposição. Nós aspirávamos o ar puro. Veja o outro. Ansiar no sentido de angustiar. Então, a demora do filho ansiava a mãe, sempre observando a relação de sentido entre o verbo, né, dentro do contexto, e nesse sentido é que ele não está pedindo a preposição. Esquecer, tal como está, sem que apareça o pronomezinho junto, esquecer-se, ele não pede preposição. Então eu devo dizer, esqueceu as luvas, esqueceu o nome, esqueceu o endereço. Tudo bem? Mais um. Verbo implicar, no sentido de trazer como consequência. Então, a seca implica miséria e não implica em miséria. Tudo bem? Verbos perdoar, pagar e agradecer. Sempre que eles se referirem a coisa, como objetos, não é? Essa coisa, esse objeto, deverá ser direto, sem a presença de preposição. Então, perdoou suas ofensas, pagou dívidas bancárias, agradeceu os cuidados recebidos. Mais um. Visar, visar no sentido de apontar ou por visto,
sempre aí prestando atenção ao sentido do verbo. Macunaíma visou o animal. O cônsul visou seu passaporte. Então, não há preposição, o objeto é direto. Percebeu? São verbos que, nesse sentido específico, não querem preposição. São transitivos diretos e você deve respeitar a regência desse verbo. Ele quer que seja assim e você vai usá-lo desta forma, ao menos quando estiver utilizando a chamada norma culta. E você já aprendeu quais são as situações em que deve utilizá-la. Falando, desculpa-se, mas você deve, mesmo assim, na fala, tentar introduzir a maneira correta de usar o verbo. Vamos ver agora o grupo dos verbos transitivos indiretos. Como você sabe, o verbo transitivo indireto é aquele que exige a preposição. Alguns verbos